Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Essa matéria, se não me falha a memória, a terceira, na verdade, né? Nós tivemos uma aula introdutória, a aula passada que foi propriamente o tema, né, que a gente inclusive vai dar continuidade hoje, que é Cosmovisão. Vocês que assistiram, estavam mais assistindo, vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta? A gente já começa, de repente, né? Só não respondi ainda, né, Thalita? Mas vou responder depois. Tem alguma questão, ou não assistindo o vídeo lá? Quer pontuar, fazer algum comentário? Você deixou uma interrogaçãozinha? Em qual ponto? No quê? Em relação a que a Bíblia fala a respeito da bebida. Sim. Qual foi a interrogação que eu deixei? Você falou, a Bíblia fala se deve beber ou se não deve beber. Assim, aquele ponto de interrogação. Tá. É o que acontece. Na verdade, a minha intenção não foi nem falar se sim ou não, se é permitido ou não, né? Mas para que a gente comece a pensar em tantas coisas que a gente tem como verdade ou como ensino bíblico ou como verdade bíblica nas declarações e a gente repensar, será que o que a gente pensa, o que a gente declara, o que a gente ouve, isso é bíblico mesmo ou isso é fruto, né, de repente de uma tradição das nossas denominações, que a gente sabe, de igreja para igreja a gente tem as diferenças de pensamento, né? Então assim, não é possível que se um a respeito de uma mesma coisa fala uma coisa e a outra fala outra, não é possível que as duas estejam certas. Uma delas está equivocada, às vezes até as duas, dependendo, né, do contexto. Então a minha proposta não é nem trazer assim esses pontos. Lógico que eu posso agora até dar uma atenção a mais sobre essa questão, se é uma dúvida mesmo, né? Mas a minha questão é essa, a cosmovisão, a proposta essas duas aulas sobre cosmovisão é a gente pensar qual é o nosso entendimento que a gente tem do mundo, né, a partir da Bíblia, a respeito de muitas coisas. Então, claro que a gente não vai nem dar conta da matéria toda falar sobre isso. É só para que a gente possa parar um pouco e não ir no automático, né? A gente parar e pensar, porque tem muita coisa que a gente faz porque nós fomos ensinados, mas a gente não sabe exatamente o que faz. Nós fomos ensinados, assim como os nossos pais muitas vezes nos ensinaram tantas coisas. Há tradições, e eu não desprezo as tradições. Eu acho que as tradições, elas são muito importantes, muito válidas, e às vezes tem tradições que de fato elas não podem deixar, né, de ser praticadas. Mas tem algumas tradições que elas só pertenceram a uma época, ou fizeram sentido naquele contexto. Um exemplo, acho que está claro que não precisa vir. Um exemplo, houve um caso que o casal lá, casado e tal, né? E a mulher foi fazer um bolo para o marido, primeiro bolo, ela fez o bolo e aí cortou um pedaço do bolo, colocou a parte e serviu o resto. O marido olhou aquilo, achou estranho, né? Por que ela pegou um pedaço do bolo, colocou aqui a parte e serviu o resto? Não falou nada, né? Primeiro bolo, novinho de casamento, não vai questionar muita coisa, né? Vai não dar briga. Mas a segunda vez ela fez isso também. E a terceira também, ou seja, fazia o bolo, cortava um pedaço, deixava de lado e servia o resto. E aí ele ficou, que negócio é esse? Falou, meu amor, por que você faz o bolo pra gente, corta um pedaço, deixa de lado e serve o resto? Ela falou, minha mãe fazia assim. Eu falei, mas por que sua mãe fazia assim? Eu falei, não sei, mas ela fazia, então liga pra ela pra saber, porque isso pra mim não tem sentido nenhum, né? Ligou pra mãe, disse, mãe, a senhora quando fazia um bolo pra gente, a senhora fazia o bolo, cortava um pedaço, deixava de lado e servia. Eu falei, sim, faço isso até hoje, inclusive. Mas por que a senhora faz isso? Eu falei, não sei, tua avó sempre fez assim. Eu falei, não é possível, mas a avó sempre fez assim? Mas por que ela fazia assim? Eu falei, não sei, então vamos ligar para a avó. Ligaram para a avó,
avó, né, falou assim, já a mãe, né, ligando para mãe, a filha, a mãe e a avó. Então a mãe ligando para a avó e disse assim: mãe, por que a senhora fazia um bolo para a gente, cortava um pedaço, deixava de lado e servia? Ah, minha filha, quando nós casamos, eu e teu pai, né, tivemos vocês muito cedo, muitos filhos, e a gente não tinha muito recurso, a gente tinha poucas coisas em casa. Inclusive, eu tinha uma forma que ela era para fazer o bolo e tinha outra louça lá para servir o bolo. Só que a forma era maior do que, né, o prato. Então eu tinha que cortar um pedaço, senão não cabia. E aí servia para vocês. Então toda vez eu tinha que fazer isso. Só que vendo a mãe fazer isso, ela fez, a filha também. Ou seja, foi isso perpetuado como, né, uma prática, mas nem ela sabia o porquê faziam e nem fazia sentido fazer aquilo. Entenderam? Então assim, tem muitas tradições que elas eram lá de 20, 30 anos, 50 anos atrás, mas não faz mais sentido hoje. Porque muitas dessas tradições nem bíblico, não é ensinamento bíblico, mas pertence a um grupo, a uma cultura, né, a uma denominação. Então o que acontece? Por exemplo, às vezes, e é o que eu mencionei, a questão do vinho, às vezes a gente pensa que a ceia sempre foi servida com suco de uva. Pelo contrário, a ceia começou a ser usado suco de uva no século passado. A gente tem aí mais ou menos 100 anos mesmo, talvez 90 e pouco, né, entre 90 e pouco e 100 e pouquinho. Então, há um século atrás, nós temos 2000 anos de história. Olha só, 1900 anos nunca foi usado o suco de uva, sempre foi o vinho de fato, que nós temos, né, fermentado e tal, com teor alcoólico, não suco da uva. Então, por que isso foi feito? Lá nos Estados Unidos, esqueci exatamente agora o nome da cidade lá, mas era onde tinha muito, acho que era o Texas, se não me falha a memória. Então assim, as pessoas andavam armadas, muitas pessoas armadas, né? Muito álcool também. Então assim, álcool, bebida e arma, não é uma combinação boa, né? Então o que acontece? Muitos cristãos, inclusive, também andavam armados na época. E eles decidiram, falaram, opa, não vamos mais usar nenhuma bebida alcoólica, né? Então aquilo foi mudando naquele contexto lá nos Estados Unidos há 100 anos atrás. Muitas igrejas hoje ao redor do mundo adotaram isso também, como uma tradição mesmo, mas não que é bíblico, porque a Bíblia não tem nenhum texto que proíba o consumo de álcool. O que a Bíblia tem é uma advertência para a embriaguez, contra a embriaguez, né? Então muitas igrejas, por exemplo, de linha pentecostal no Brasil, elas são abstêmia, né? Então já é diferente, por exemplo, na Batista, na Presbiteriana, na Metodista, se não me falha a memória. Essas igrejas, né, de linha mais histórica que a gente chama, o consumo não na ceia, eu estou dizendo, tá? Eu estou falando para os membros, né? Não há aquele ensino, aquela proibição. Pelo contrário, muitos que pertencem a essa igreja, batista, presbiteriana, consomem um vinho alcoólico. Agora, o ensino é a não embriaguez. Essa é a questão. Então, a Bíblia não proíbe o uso, né? Mas, agora sim, não, mas tal igreja proíbe. Tá, é uma tradição. Se você pertence àquela igreja, então respeite a tradição de lá. Essa é a questão. Mas a gente não pode pegar isso aqui e falar, não, isso aqui é ensino bíblico, é doutrina bíblica. Aqui que está o ponto que a gente sempre quer corrigir. Não é doutrina bíblica. Você pode até falar, não, eu não faço isso. Tudo bem, não faça. Mas não queira impor sobre o outro e ainda como sendo ensinamento bíblico, né? Aqui que está o ponto que a gente sempre se preocupa. Entre aquilo que eu decido como, às vezes, uma experiência pessoal minha, uma decisão pessoal minha, que não é doutrina, né? Uma decisão minha. Eu não posso impor o outro como, e ainda quando o outro não faz, eu falo, você está pecando, você está errando, não. A gente precisa entender que tem decisões que são pessoais, tem decisões que são grupais, né, de um grupo, de uma igreja, de tradição, e não doutrina bíblica. Então é nesse ponto. E aí, por que eu estou enfatizando essa questão assim, de cosmovisão cristã? Porque tem muitas coisas que nós temos como entendimento de mundo, que é a cosmovisão, basicamente, né? Cosmovisão, entendimento de mundo, que muitas vezes não é bíblico. E às vezes, inclusive, só para vocês entenderem, há 30 anos atrás, o cristão não podia ter uma televisão em casa. Olha só, não podia ir a um cinema, não podia jogar um futebol, um esporte. Até hoje ainda proíbe. São bem raras hoje, né? Hoje são bem raras.
são bem, ainda está meio, está desconstruindo. Mas a questão é, esse é o ponto, né? Que muitas vezes a gente coloca como sendo a visão bíblica e não é. E não só isso. Isso aqui são coisas assim que eu julgo de menos importância, sabe? Coisas que são, eu acho que não vale nem a pena a gente gastar tanto tempo falando nessas coisinhas, porque assim não vai ter fim, né? Não vai ter fim. São tantas coisas culturais que eu acho que não vale a pena a gente discutir isso. Tem coisas que a gente deixa de discutir, aí sim são muito importantes, né? E essas que eu quero dar ênfase. Mas só para a gente pegar aqui alguns textos bíblicos, né? Aliás, só para pegar, não, a gente precisa pegar texto bíblico para conduzir o nosso pensamento, né? Eu quero ler com vocês, nós lemos na aula passada, o último texto, se eu não estou enganado, foi Colossenses 2:8. Lembra? Não lembram? Não sei se vocês lembram, mas foi Colossenses 2:8, onde eu falei sobre vãs filosofias, tradições de homens. É o que Paulo vai falando, né? Na carta aos Colossenses. E eu quero dar continuidade nesse pensamento sobre filosofia, porque assim, cosmovisão é equivalente é sinônimo, né, de filosofia. E o que a filosofia propõe? Que a gente pense nas coisas essenciais da vida, as coisas importantes da vida. O que é a cosmovisão? Também é a proposta de que a gente possa pensar naquilo que é relevante na nossa vida do cristão em si. Então, o que para nós é algo importante? Família, né? Caráter, ética, moral, como a gente lida com a vida humana. Então essas coisas para nós são fundamentais. E aí nesse pensamento, né, a gente vai pegar aqui alguns textos. Eu anotei aqui, ó, que a filosofia cristã vê que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2, vou pegar o texto de Colossenses capítulo 2, verso 3 e verso 7. E aí depois eu explico por que eu estou abordando esse texto e o que eu quero falar a partir dele, né? Colossenses capítulo 2, versículo de número 3 e o versículo de número 7. Diz assim: em quem estão escondidos em Cristo, né? Se a gente ler o 2, a gente vai ver que é Cristo. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Verso 7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça. Refere-se a Cristo. Por que eu estou pegando esse texto? Queria que vocês anotassem também em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 ao 26. Não vou ler com vocês, tá? Mas em casa aí, vocês podendo, peguem esses textos aí para fazer a leitura para 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 ao 26. Ainda 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 ao 16. E aí os 2 Coríntios eu quero ler com vocês, mas esses dois aí vocês lêem em casa, tá? 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 5, o apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui um termo que eu acho bem pertinente. Diz assim, ó, 2 Coríntios 10 e 5: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O que Paulo diz aqui é que a gente tem uma arma e um meio para que a gente combata os sofismas, os argumentos falsos, né? Por que eu estou pegando esse texto e estou falando isso aqui para vocês? Porque assim, de onde a gente tira a verdade? O que é verdade para nós? Será que a ciência ela é a fala última sobre o que é verdade e o que não é? Será que a psicologia é? Será que as políticas sociais? Será que as ideologias? Será o que Marx falou lá uns 200 anos atrás? Aquilo de fato é a evolução da verdade? Né? Será que esses pensamentos ao longo da história foram aperfeiçoando a verdade? Será que a gente pode também tirar como fonte de verdade, né, essas declarações, esses pensadores? Não. O texto diz que em Jesus é a fonte da verdade. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Paulo vai continuar aqui no 2 Coríntios, vai dizer que o nosso entendimento tem que ser levado cativo em obediência a Cristo, né? A gente destrói todos os falsos conselhos, que algumas traduções tá como sofisma, né? Esses falsos conselhos, quando a gente leva o entendimento e a obediência a Cristo, ou seja, a sua palavra. Então, quando, por exemplo, a questão da cultura, né, fala que o conceito de família pode ser com 2 pessoas do mesmo sexo. Será que pode mesmo? Fala, não, calma aí, nós cristãos não temos esse entendimento, porque é o que está
pelo menos aí de alguns anos para cá, sendo bem enfatizado, né? É o nosso embate contra essa cultura que quer destruir todas as verdades que a Bíblia ela vem, né, trazendo para nós. Nós somos cristãos, nós não podemos jamais, irmãos, deixar as verdades bíblicas. Então, assim, a gente precisa entender algumas coisas. O ser humano, ele tem o seu valor por ser humano, porque é a imagem e semelhança de Deus. Então, por outro lado, a gente tem aqui a verdade bíblica, que vai definir, por exemplo, o que é família. Só para pegar um exemplo, que é o que acho que é o mais que está, né, aí na nossa cultura e tal. Talvez seja dos pontos mais discutidos entre cristãos e não cristãos, né, quando vai falar da afetividade, da homossexualidade, enfim. E vou pegar outros exemplos também aqui. Mas será que a cultura ela não pode trazer uma verdade e a Bíblia precisa ser adaptada? A Bíblia talvez ela não esteja arcaica porque foi escrito dentro de uma cultura, de um povo distante, e ela não é mais aplicada hoje a nós. Será que a gente pode negociar isso? Aí a gente precisa ter esse entendimento, o que é a cosmovisão cristã. O que a Bíblia fala, ela fala independente das culturas. É claro que a gente precisa entender cada contexto, se aquele contexto ele cabe, né, para nós, em qual sentido. A gente pega o Antigo Testamento, foi escrito com uma finalidade, teve uma pedagogia, porque era uma antiga aliança. Mas o Novo Testamento, a gente precisa entender que a doutrina no Novo Testamento é para todos os cristãos em todas as épocas, em qualquer cultura, né? A gente só precisa contextualizar. A contextualização é diferente da adaptação. Quando a gente contextualiza, é porque a gente pega a realidade que a gente vive hoje, né? Por exemplo, quando Paulo fala de alguma questão lá de pornografia, na época de Paulo não tinha internet. Nós temos internet, então a gente precisa, né, tá associando aquela verdade com uma realidade hoje, que a internet que nem existia. Pelo menos não existia assim, existia, mas não assim como acesso a todo mundo há 30 anos atrás. A internet era para meia dúzia de pessoas, né? Mas hoje é uma realidade, as pessoas vivem inseridas nessa realidade virtual. Eu acho que até é uma contradição de termo, né? Realidade virtual. Se é virtual, acho que não é real, né? Mas uma realidade, ou seja, uma convivência virtual. O que eu quero dizer é o seguinte: bom, isso aqui é uma verdade. Mas a nossa época, porque a gente tem tecnologia, porque a gente tem pensamentos diferentes, às vezes até num grupo muito maior do que se tinha há tempos atrás, isso pode ser negociado? Não. Então, há verdades para nós que é cara, há verdades para nós, aliás, toda a verdade bíblica para nós é inegociável. Então, um cristão precisa ter a sua visão bem clara a respeito de todos esses pontos que hoje muitas vezes é apresentado a partir da educação, é vendido na mídia, né, através dos filmes, programas, enfim, e até mesmo projetos políticos. Tudo isso vem para desconstruir aquilo que a Bíblia propõe como verdade. E aí os cristãos muitas vezes são colocados como pessoas que são bitoladas, retrógradas, mas a gente precisa entender que a verdade bíblica ela é inegociável, né? Ela é imutável, ela é atemporal, ela é acultural. Então é nesse sentido aqui que a gente pretende estar conduzindo aqui essa aula, tá? O livro de Eclesiastes, eu separei aqui para vocês, alguns textos no livro de Eclesiastes, porque o livro de Eclesiastes é um exemplo, né, de ensinos filosóficos, tá? A gente não fala que o Salomão era um filósofo, porque o termo filosofia, o filósofo veio com Sócrates, né? Então a gente está falando aí já de 1000 anos, não chega tanto não, mas 700 a 800 anos depois de Salomão. Então esse termo filósofo, mas ele era uma espécie de filósofo, né? Aqui então no livro de Eclesiastes é um homem velho olhando para trás, né, em sua vida e advertindo seus leitores a prestar atenção na sua instrução. Eclesiastes capítulo 12, a gente vê isso, verso de número 1 em diante, mas só lendo um aqui já dá para a gente ter essa ideia, tá? Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 1, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venham a dizer, não tenha neles contentamento. E aí ele vem dando a instrução para aquelas pessoas que acham que a vida ela não vai cobrar os boletos, né? Vive uma vida que pensa que não vai ter consequências ou sequelas dos seus atos. O Salomão, ele vê a vida nessa perspectiva aqui.
É como um homem que vive debaixo do sol, é o que ele traz muitas vezes essa expressão, né? Então essas questões da vida, elas são do ponto de vista de um homem debaixo do sol, né? Provérbios capítulo 1, verso 7, bora aqui nos livros chamados sapienciais, que são os livros de conhecimento, capítulo 1 de Provérbios, verso 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência, os lobos desprezam a sabedoria e a instrução. Então a gente entende, irmãos, capítulo 9 também, se vocês quiserem anotar, né, de Provérbios, só estou ganhando um tempozinho aqui nas referências, mas capítulo 9, verso 10, também ainda ele vai falar sobre essa questão da instrução, né, do conhecimento, do temor de Deus, 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e da ciência, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque para nós, de fato, a única fonte de verdade é a Bíblia, a única fonte da verdade. Eu não estou dizendo que a Bíblia tem a verdade sobre tudo. Por exemplo, sobre a medicina. Não, a medicina não é a Bíblia que vai falar das verdades sobre a medicina, né? Sobre a engenharia, não é a Bíblia que vai falar o que é verdade sobre a engenharia e assim por diante. A Bíblia ela tem a fonte da verdade para aquilo que Deus propôs para o ser humano na sua vida, naquilo que é essencial. Então assim, a Bíblia não tem a pretensão de trazer a resposta para tudo que hoje nós temos como demanda, como eu falei. Bom, quem é que declara então o que é e o que não é verdade na medicina? Não é a Bíblia, porque a Bíblia não se propõe a isso. Mas tudo que concerne a vida do ser humano, na questão ética, na questão moral e na questão de finalidade de vida, aí é a Bíblia. Aí a gente não tem outro. Não é, por exemplo, a psicologia que vai trazer para nós o que é bom ou o que não é bom para o ser humano. Porque a gente vê o que hoje, irmãos, né, de 100 e poucos anos para cá, a ênfase muito grande no ser humano, no indivíduo. O indivíduo como sendo uma pessoa descolada, muitas vezes, do coletivo. A gente vai falar, talvez, nas próximas aulas, sobre individualismo, sobre hedonismo. Eu falei alguma coisinha na aula passada, não sei se vocês lembram. Hedonismo, narcisismo, ou seja, a ênfase muito grande no ser humano, como se o ser humano, a finalidade da criação fosse o ser humano, e não é. A finalidade da criação é Deus. A criação não foi criada para o ser humano, foi criado para glorificar a Deus. O ser humano, inclusive, foi criado para glorificar a Deus. Ele não tem a finalidade nele mesmo. Nós não vivemos, o ser humano não vive para si, não é? Nem para si, eu digo, no coletivo, e muito menos no individual. Quando a gente vive no coletivo, aliás, quando o indivíduo ele é inserido no coletivo, é para que isso de alguma maneira glorifique a Deus. Mas perceba que sempre é direcionado a Deus a nossa vida. Então eu não posso buscar uma felicidade, né? E é a fala que a gente tem hoje, né? Você tem que buscar a sua felicidade, tem que buscar as suas realizações, mas em detrimento do quê? Da vontade de Deus? Não tem como, porque nenhuma vida será uma vida adequada se ela ofender os parâmetros divinos. Não tem como. Então, por exemplo, comecei a falar de família, né? A gente continua nisso aí. Família para nós é algo que é a estrutura, é a base de uma convivência coletiva e da humanidade. Quando a gente, por exemplo, despreza esse valor bíblico, que é muito importante, a gente está aqui destruindo as bases daquilo que Deus propôs para que o ser humano vivesse. Porque não é família apenas aquele grupo, isso vai se desdobrar, né? Isso vai se alastrar em uma sociedade e humanidade no geral. E de alguma maneira a família ela se desdobra em glorificação a Deus pelo fato de cada um servir a cada um e se sacrificar por cada um, né? É por isso que a gente dá muita ênfase, nós cristãos damos muita ênfase aos valores familiares, à criação de filhos, à conjugalidade, né? Junto com isso vem virtudes como sacrifício, honestidade, lealdade, fidelidade, generosidade. Então são valores e virtudes que elas são indispensáveis para aquele que se diz cristão. Então hoje a gente vê muitas pessoas se declarando cristão, mas com esses valores e essas virtudes desprezadas. E aí não tem como. Ou nós somos discípulos de Cristo e declaramos de fato as verdades da Bíblia, ou a gente não pode falar que nós seguimos a Cristo. Porque é Cristo que propõe essas verdades, né? Não tem como, por exemplo,
um muçulmano desprezar a jihad, que é a guerra santa deles lá, né? Não tem como um muçulmano dizer que não acredita no que Maomé escreveu, não tem como. Não fala, não, eu sou muçulmano, mas eu não acredito que eu tenho que... Eu não acredito nos 5 pilares do islamismo, por exemplo, né? Tem que ir lá fazer a peregrinação a Meca, tem que dar a oferta anual, o Ramadã. Não, se eu sou muçulmano, eu preciso não só declarar, mas viver. São 5 pilares essenciais para o muçulmano. O cristão, mesma coisa. Então eu não posso me declarar cristão e desprezar essa e essa verdade, negociar isso, não é? Porque senão a gente está distorcendo, a gente está desfocando essa cosmovisão cristã. Então é nesse sentido aqui. Aí eu coloquei aqui 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, sobre a Bíblia, né? Que ela tem um monopólio sistemático sobre a verdade. Então hoje a gente vive o relativismo. O relativismo é o pensamento que você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Que pode haver 2, 3, 4, quantas verdades forem possíveis, né? Porque nós temos a questão do não absoluto. Agora, a Bíblia vai dizer que ela tem a única verdade. Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única, não tem como... Para os indianos, por exemplo, eles têm lá, eu agora esqueci, não sei se são 16 ou 36 milhões de deuses, é um negócio assim, é Deus que não acaba mais. Para um indiano não tem problema se eu falar assim, não, Jesus é Deus, não tem problema para eles. Para eles, bem-vindo, mais um para o panteão, põe aí no bolo, quanto mais é melhor, né? Eles não têm problema em aceitar que Jesus é um Deus. O problema deles é que Jesus seja o único Deus e os outros não sejam deuses, né? Então, assim, essa questão, não, tem muitas verdades. Jesus disse, não, eu sou a única verdade. A Bíblia é a única fonte de regra de fé e prática. Nós não buscamos em outro, nós não temos outro livro, outra fonte. A gente vê, por exemplo, nos Mormons, no Adventismo do 7º dia, nos Testemunhas de Jeová, a gente vê que eles usam a Bíblia de alguma maneira, mas tem outros escritos como verdade em pé de igualdade com a Bíblia. Aí não tem como. Não tem como. E geralmente, né, não é nem em pé de igualdade, vale ainda muito mais. Porque quando a gente vê esses escritos aí, que eu citei, tem contradição com a Bíblia. E aí eles dão muito mais valor a esses escritos do que a própria Bíblia. Mas eles usam a Bíblia. Então nós não temos direito de usar a Bíblia e usar outra fonte para declarar as verdades que só a Bíblia ela traz como fonte segura de verdade, né? Irmãos, isso é indispensável à fé. A fé, ela declara que a Bíblia é a única regra de fé e prática, é a verdade de Deus absoluta e ela é a palavra de Deus na sua totalidade, de Gênesis a Apocalipse. Essa é a declaração. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos hoje muitos cristãos, entre aspas, que eles não vão afirmar isso. Não, a Bíblia, ela contém a verdade, ela não é a verdade. Essa é a declaração que eles fazem, né? Não, tem a Bíblia aqui, mas a gente tem isso, aquilo, e a gente pega isso aqui também como uma fonte de verdade. Como eu disse, se é verdade concernente à finalidade do ser humano ou a respeito da natureza de Deus, então a gente não tem. Por exemplo, a gente vê hoje no Brasil muita informação herética, né? Sobre a batalha espiritual. Então você pega aí Neuza Itioca, já ouviram falar? Neuza Itioca? Não? Neuza Itioca, Daniel Mastral, Rebeca Brau, não? Esse povo aí é o que vai falar sobre batalha espiritual. Valnice Milhomens, nunca ouviram falar também? Não? Então essas pessoas, nossa, acho que não só um homem, né? Mas tem muitas irmãs, isso é uma curiosidade, até vou saber o porquê que há mais irmãs que mais mulheres, melhor dizendo, né? Não desprezando, mas eu acredito que elas não são cristãs, então não chamo de irmãs. Porque elas de fato distorcem a Bíblia de tal maneira e elas vão pegar fontes de informação para declarar a verdade que não é a Bíblia, né? Só para vocês entenderem, isso está dentro das nossas igrejas. Isso está na cabeça de muitos irmãos, que é o seguinte, eles vão falar, mas professor, não tem demônios territoriais, não há maldição hereditária, não há a questão assim, dão até nome, né? Então
o demônio tal, o tranca-rua, Zé Pilintra, Exu Caveira, Sete Flechas, Maria Mulambo, quem tem mais? Pomba Gira, quem tem mais aí, irmãos? Eu nunca ouviram falar, não? Nesses termos aí? E aí eu falo, mas calma aí, por que você está declarando que essas entidades, esses demônios, têm esses nomes? De onde você está tirando essa verdade? Da Bíblia não é. Então, como que você está tirando uma informação, né, afirmando que essas entidades têm esses nomes, se a Bíblia não informa isso? De onde você está tirando? Aí a gente vai investigar, vai ver que é do espiritismo, né, do candomblé. Fala, mas calma aí, irmãos, então você está pegando fonte doutrinária, inclusive definindo que demônio tal tem essa especificidade, demônio tal tem essa característica, você está declarando isso de uma fonte que não é bíblica, uma verdade espiritual, né? Coisa que a Bíblia pouco fala sobre anjos e demônios, pouco fala, eu digo assim, nesses pormenores, não fala, fala no geral, a natureza, o ofício deles é o que fala, né? Anjos e demônios, então resume-se a isso. Então quando as pessoas vão falar, a cosmovisão não é cristã, não é um entendimento da questão dos espíritos, por exemplo, né? Então a gente percebe que há muita distorção na cosmovisão, porque deixaram a fonte bíblica de afirmação de verdade e pegaram outras mais. E nós vemos isso em muitas igrejas evangélicas, muitas igrejas, né? Só dei um exemplo aqui do casamento, dos demônios, mas se a gente for assim parar um pouco para investigar, a gente vai ver que são muitas declarações, muita coisa que é falada, e a gente vai procurar a fonte bíblica e não acha, não existe, simplesmente não existe. Falando, mas calma aí, de onde eles tiraram essa afirmação? Se não é da Bíblia, a cosmovisão não é cristã, e é muito perigoso a gente andar por caminhos que a Bíblia não nos autoriza, né? Ou a Bíblia não declara que aquele caminho é o caminho da verdade. E tem 2 textos lá em Provérbios, inclusive, que vai dizer assim: há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles é caminho de perdição, é caminho de morte. Então é por isso que a gente dá essa ênfase, né? Então a Bíblia sim é a única fonte, ela tem um monopólio. Falar isso nessa geração é arrumar briga. Como assim? A Bíblia, só ela diz o que é verdade? Sim, só ela diz o que é verdade. A respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito da natureza do homem, a respeito da finalidade do homem, só a Bíblia. Nenhum outro escrito para nós tem autoridade para falar isso, né? Se nós consideramos que a Bíblia é a revelação de Deus. E eu coloquei aqui também sobre os paradigmas, né, as referências que nós tivemos ao longo da história. Eu falei com vocês, eu acho que na outra matéria, mas vou repetir de novo, que talvez, quem sabe, né, vocês esqueceram, né, faz um tempinho. Os paradigmas da humanidade, que era cosmológico, teológico, lembra disso, não? Não? Então vamos anotar de novo aí, para ver se fixa na mente, né? Depois eu explico, tá? Mas os paradigmas da humanidade, era paradigma cosmológico, teológico, antropológico, a ciência também já foi, né? E hoje é o relativismo. Então 5 referências que a humanidade tinha para declarar o que era verdade. Então assim, lá na antiguidade, antes de Cristo, lá na antiguidade, como que o ser humano, inclusive o povo de Israel de alguma maneira, né, também foi afetado por isso, como que eles tinham assim uma referência? O que era para eles uma referência? Era a criação, a gente chama de cosmológico, né? Então a criação de Deus para os povos antigos, os judeus e os povos antigos, era uma referência do que era verdade. Tanto é que eles tinham um entendimento de mundo bem diferente do que nós temos hoje. E não é que eles estavam errados, né, nesse sentido restrito. Por exemplo, quando a gente pega Josué capítulo 10, verso 12, que diz que o sol e a lua pararam. Já falei esse versículo com vocês? Não. Josué 10 e 12, que o sol e a lua pararam, está escrito isso aí, né? Lá. Então por que eles... Não é isso? Mas a gente sabe que não é verdade isso. Não é que o texto está mentindo ou está passando a informação errada. Primeiro que a Bíblia não tem a pretensão de ter uma linguagem científica. Esse é o ponto, né? Eles foram fiéis e relataram exatamente aquilo que eles estavam vendo. Isso não tem implicação nenhuma na vida de ninguém. Isso não faz diferença, né? No caráter, na salvação, em nada. Então são coisas que, de fato, não tem interferência nenhuma na nossa vida, influência nenhuma. Mas só para falar que os antigos eles tinham então o que? O mundo, a criação, como fonte que eles pegavam de referência, né? Para construir aí as suas ideias. Depois nós tivemos o que? Estou falando já de Cristo para cá,
a referência teológica. Isso não quer dizer que a Bíblia, necessariamente a Bíblia era a referência deles, mas sim que a igreja institucional, a partir do ano 312, 313, com Constantino, que... Oi? O Sol e a Lua pararam? O dia estendeu mais. Sim. Continuou o dia até eles conseguirem pegar todo mundo. Então a Lua não. O Sol não se pôs no horário dele. Não, sim, o Sol não se pôs, nem a Lua apareceu, né? Mas a questão é assim, Thalita, o que nós sabemos hoje, o que a gente aprende na escola, né? Isso é comprovado, é fato. Existe, o Sol é estático, não é isso? O que gira em torno do Sol? Não é a Terra? Ah, entendi. Entendeu? Então, nesse sentido. Então, assim, mas aí está escrito, o Sol e a Lua pararam, né? Mas calma aí, não é o Sol e a Lua que giram em torno da Terra, é a Terra que gira em torno de si mesma, né? E ela gira em torno do Sol. Translação... No caso, colocaria, se ele tivesse conhecimento, que a Terra parou. Exato. Aí sim seria uma linguagem científica e estaria corretamente na declaração científica. Agora isso, porque assim, muitos ateus vão falar, olha, a Bíblia está errada. Não, ela não está errada. Primeiro que a Bíblia, ela não tem a proposta, a intenção de ter uma linguagem científica, né? E até para a gente falar hoje, por exemplo, isso é linguagem, né, que eles usaram. Linguagem chamada de fenomenológica. Então até tem um termo teórico, científico, para a gente falar sobre isso. Por exemplo, os cientistas hoje, eles continuam tendo a fala deles é assim, bom, o Sol nasce, às 6 horas da manhã. Mas se a gente pegar literalmente, o Sol nasce? Não, né? Mas não é uma linguagem figurada? Que não tem nada de errado nessa linguagem figurada. Então é o que acontecia também com os escritores da antiguidade. Eles relatavam o que eles observavam, porque a referência deles era a criação. Então a fonte de verdade deles nessa ocasião era o quê? A observação. O que eles viam? Aqui no leste o Sol nascendo, tá vendo? E surgia aqui e é isso aqui, ó, o que eles viam, observavam, só fazia isso, ó. E aqui se punha, né? E a Lua surgia. Então, se você está observando esse movimento do Sol e a Lua aqui, ó, fazendo isso aqui, a ideia deles, inclusive, era isso aqui, ó, que o Sol nascia aqui, né? Aí tal, se punha aqui, corria debaixo da Terra e voltava aqui. Essa era a ideia, né? Na imagem que a gente põe, que a Terra tinha bases. A Bíblia traz essa linguagem, né? Deus falando assim, onde você estava, Jó, quando eu firmei as colunas da Terra? Deus não tinha noção que tinha essa órbita, toda essa informação que nós temos científica e tudo mais. A questão essa é uma linguagem errada? Não, é uma linguagem porque naquele tempo eles tinham então essa observação, né? E eles relatavam fielmente o que eles viam. E isso não é doutrina, isso não influi no caráter de ninguém, na salvação de ninguém, é só um relato histórico, porque a Bíblia ela tem relatos culturais, históricos, enfim. Aí a gente separa textos que são doutrinas, ensinamentos e textos históricos, descritivos, né? Não são doutrinários e tudo mais. A questão a gente está falando então dos paradigmas. Então esse é o cosmológico, né? O teológico é porque a igreja, a instituição religiosa que dominou o mundo por 1000 anos ou um pouco mais de 1000 anos, estou falando da igreja do catolicismo, a igreja católica, né? Cristianismo histórico. A igreja de Cristo é uma coisa, irmãos. A gente precisa entender que na história, houve lá no ano 312, 313, até 1517, onde houve a reforma, aqui havia uma única instituição mundial que representava, entre aspas, Deus, né? É igual hoje, fala assim, não, mas essa igreja aqui não tem nada a ver com Deus, tá, mas socialmente ela representa Deus lá para a sociedade. A gente sabe muitas vezes que é uma heresia, não tem nada a ver. A mesma coisa na história. Então a igreja católica, mundialmente, era uma única igreja que tinha, mundialmente ela representava Deus. E ela tinha o domínio, o poder político, militar, econômico, religioso, só para vocês entenderem, né? Os papas, eles tinham poder como se fosse um ditador mesmo, né? Um imperador, melhor dizendo, não é nem ditador, imperador. E aí o que acontece? Quando veio a reforma, isso tudo foi mudando,
Falou, opa, não, está errado. Porque a Igreja Católica, ela mandou matar cientistas que falavam, por exemplo, que a igreja falava uma coisa e o cientista falou, não, a Terra não é quadrada, por exemplo, é redonda. Não, quem tem a verdade aqui somos nós. Então, ficou aí mais de 1000 anos como sendo o paradigma da humanidade para o que é certo e errado, referência. É isso que eu quero pontuar, né? A referência da humanidade para o que é certo e errado, verdade e mentira. No caso aqui, a igreja. A gente chama então de referência teológica. Mas a gente sabe que não. Por quê? Porque muita coisa que a igreja falava fugia do seu campo de atuação, que era a ciência, né, a arte. Então quem é que determinava essas coisas? Não é a Bíblia, né? E aí depois nós tivemos o que então depois disso? Reforma protestante, iluminismo, racionalismo, né, os filósofos, os sociólogos e tal. A referência passou a ser o ser humano, já não era mais a terra, a criação, já não era mais a igreja, a instituição, a religião, agora passou a ser o ser humano, com o racional, com aquilo que podia ser investigado pelo conhecimento, né? Então o ser humano era o parâmetro de tudo. Junto com isso veio também, ou um pouco após um segmento disso, a ciência. A ciência até hoje, né? Tem muitos cientistas aí que acham que eles sabem mais do que Deus. Aliás, eles nem acreditam que Deus exista, que eles acham que eles podem tudo, né? São quase um Deus. Alguns cientistas acham e tal. Bom cientista não, mas muitos aí acham isso. Então a ciência passou a ser aquela que determinava o que era certo e o que era errado. Por exemplo, não, Deus não existe. Por que Deus não existe? A gente não tem como ser provado. A gente não pode colocar... Me prova então que Deus existe. A ciência pergunta. Eu falo, não posso. Por que eu não posso provar que Deus existe? Porque Deus não é objeto de ciência ser colocado no laboratório. Não dá. Porque o método científico era de pegar, né, elementos, fazer lá os seus experimentos até chegar numa conclusão. Então a gente teve tese, antítese e síntese, por exemplo. Tínhamos lá os experimentos científicos e o resultado. Então isso era declarado como verdade, porque feito aquilo muitas vezes deu o mesmo resultado. Então eles declaravam, isso aqui é a verdade, isso aqui é a conclusão. Mas Deus não tem como, não segue esses processos, né, irmão? Nem cabe em laboratório. Mas a ciência, até hoje ainda é muito forte em declarar algumas verdades. Ainda que essas verdades, elas contrariem a Bíblia, né? Por exemplo, só que a ciência não vem sozinha, não é só o cientista. Tem as ciências, né? Então, por exemplo, a psicologia, a medicina, outros campos da ciência vêm declarando um bocado de coisa que vem desconstruindo aquilo que a Bíblia fala a respeito do ser humano. Esse é o ponto. Então, a respeito do ser humano, é Deus que declarou a verdade. Não são as ciências, não é o conhecimento humano. O homem não conhece a si mesmo, a não ser aquilo que Deus fala a respeito dele, né? Então, primeiro, como a gente sabe como a gente deve viver? A gente precisa buscar esse parâmetro no Criador, porque é o Criador que nos criou. Então é Ele que sabe. A criatura não pode saber como ela, nela mesma, e buscando referências em aquilo que pode ser visto, experimentado, porque ela não surgiu dessas coisas. Ela não é fruto de uma evolução. Ela não é fruto da natureza. Nós somos frutos da criação de Deus e criados à imagem e semelhança dele, não é? Então a gente entende que é a Bíblia que tem a verdade. Então a gente tinha os parâmetros de verdade, né? O mundo era verdade. Deixa eu só usar aqui que eu acho que está frio aí, né? O mundo era verdade, a criação era verdade, o parâmetro de verdade. Depois foi a instituição religiosa como sendo a fonte de verdade. Depois o homem como sendo fonte de verdade, o racionalismo, né? Depois a ciência como fonte de verdade, determinava o que era certo e o que não era. E aí hoje o que nós temos então? Não temos verdade, não há absolutos. Tudo é relativo, é a tua verdade, é a minha verdade. Não é assim que a gente vive? Então a gente fala, não, isso aqui, o que é família? O que é família tradicional? Família tradicional? Quem é que fala o que é isso? Se há amor, os dois podem ser família, não é? E o que é amor? Não é o que a Bíblia fala, é que o outro determina se há sentimento. E se é amor, tudo é válido, porque é feito
A partir do amor. Então percebe que os absolutos vão sendo deixados de lado e agora cada um decide o que é bom para a sua vida. E aí, irmãos, quem é que segura esse negócio? Aonde a gente vai parar com isso? Se cada grupo, cada pessoa se entende de uma forma e já não há mais verdade, não é? Quem é que decide o que isso aqui a gente pode, isso aqui a gente não pode? Quem é que decide isso? Perceberam o caminho perigoso, né? E quando isso vem, eu estou falando no âmbito geral, história, humanidade, sociedade, cultura e tudo mais. Mas quando isso vem para a igreja, por exemplo, aí é um negócio muito perigoso. Porque qual é a igreja que tem a verdade? Qual é a denominação, a tradição religiosa que tem a verdade? Porque se a gente pega um pastor falando uma coisa, pega outro pastor falando da mesma coisa, uma coisa totalmente diferente do que o outro estava falando. E agora? Como que a gente sabe, irmão? Quem é que está com a verdade? Quem é que está ensinando a verdade? E a gente vê essa confusão doida. Eu acredito que nesse 1 ano e pouquinho de pandemia, uma das coisas mais tristes que a gente viu foi a igreja não se entendendo. Pastores brigando um com o outro a respeito dos mesmos assuntos. Ninguém se entende. Talvez na rede social, pessoas que não fazem parte da igreja, não entendem nada do evangelho, talvez eles olharam assim e falaram assim, isso aqui é um hospício, esse negócio de igreja. Eles brigam entre si de uma maneira que eles não se entendem, mas calma aí, não é o mesmo Deus? Não é essa confusão que a gente tem nos países semelhantes ao Brasil, onde você tem a liberdade religiosa e você tem muitas igrejas, e a pergunta é, meu cunhado me fez essa pergunta um dia, né? Ele é europeu,